amor, mundo que já se fez e a força da... Meus amigos, então nós estamos aqui com o nosso querido pastor Fábio, da Igreja Evangélica Vivendo Cristo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui conosco, nesse encontro interreligioso do Prozebem, comemorando os nossos 42 anos, né? Já encerrando esse mês comemorativo. Vou passar a palavra para você, cumprimentar os nossos internautas e começar falando de amor. Essa é a nossa temática na tarde de hoje. Seja bem-vindo, muito obrigada, a palavra é sua. Bom, agradeço mais uma vez ao Prozebem pelo convite, parabenizar pelo 42º ano. Nós sabemos que 10 anos já são complicados, né? Mas nós temos pessoas que trabalham ao nosso lado e nos ajudam a crescer em todos os lugares. Então, parabéns mais uma vez. Primeira vez que eu participo do evento de aniversário, para mim é uma satisfação. Bom, o tema também é muito importante, é muito relevante, falando de amor. Principalmente nessa época, e tanto quando eu estava preparando minha pauta, mais eu me encantava com a precisão do tema, porque vai calhar exatamente com a época em que nós estamos. Então, primeiro, saudar todos que estão assistindo, agradecer em especial a Sandra, eu amo essa menina, ela cuida muito bem de mim, tem um carinho muito especial, então agradeço a ela, a Eusa Missano também, a quem eu aprendi a amar muito, a Zélia, que do último encontro a gente já se conheceu e a química bate, a gente já se dá muito bem. E agradecer a todos que estão assistindo, espero contribuir ao máximo para que esse evento, além de fortalecer a união das pessoas, possa também despertar nos outros o interesse maior pelo próximo. Não é porque somos de religiões diferentes que isso nos obrigará a colocar trincheiras, né? Separando pessoa de pessoa. Então, eu gostaria de antes colocar um texto que está no Evangelho, não está no Evangelho, na verdade está numa carta de João, na primeira epístola de João, capítulo 4, eu vou ler a parte A do verso 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Esse texto, para mim, ele é muito importante, porque quando eu medito no tema, falando de amor, algumas pessoas pensam no amor entre um homem e uma mulher, entre pai e filhos, entre amigos, mas eu acredito que a gente está falando de um amor muito mais profundo aqui. Acredito que a gente está falando daquele amor doador, daquele amor abnegado, daquele amor que é altruísta, que não olha para si, antes enxerga no outro aquele ser que faz a realização do ser que o olha. Então, eu prefiro olhar por esse ponto, porque realmente, quando nós discutimos, por exemplo, agora, num evento interreligioso, nós temos divergências entre religiões, posições dogmáticas ou teológicas ou doutrinárias diferentes, mas são pessoas que amam, pessoas que têm sua família, pessoas que têm seu trabalho, que têm seus amigos, e pessoas que fora da igreja ou do templo ou do espaço religioso onde ela congrega, ela é inserida num contexto social também. E aqui eu chamo a atenção dos ouvintes, daqueles que estão assistindo, porque o contexto social, a nossa vida aí fora, não é que ela deve ser separada da nossa fé. Eu não concordo com isso. Você está na sua igreja uma coisa, você está fora é outra. Não, você tem que ser você. E você ser você leva a uma cadeia de relacionamentos. E você pode não se relacionar com a fé de alguém, mas você vai se relacionar com ela. E para que isso aconteça, é primordial o respeito, a empatia, mas sem o amor eu acho que isso se torna um tanto complicado. Porque quando você olha para alguém, você deve imaginar nela, no meu caso, eu sempre imagino, eu olho as pessoas e digo, elas são imago Dei, elas são a imagem de Deus. Eu as amo por isso, eu vejo o reflexo daquele que nos criou impresso em cada uma delas, independente da religião que elas praticam ou da fé que elas professam. Então, o tema, para mim, é muito importante, eu amo esses temas, e a palavra que eu coloquei aqui na primeira epístola de João 4,18, na parte A, ela fala disso por quê? Porque se nós olharmos para o presente tempo, para esse momento de isolamento, graças a Deus agora está soltando aos poucos, as pessoas estão retomando suas atividades,
Todavia, ainda há necessidade do cuidado. E, nesse ponto, eu gostaria de observar. Nós vivemos numa época em que vemos muitas pessoas com medo por causa da pandemia, não só pelo fato do vírus em si, mas as consequências econômicas que acabaram sendo geradas, pessoas procurando emprego, pessoas procurando pagar suas contas, pessoas que precisam alimentar sua família, pessoas que se relacionam com outras pessoas e que estão em uma fase de vida também complicada. E isso acaba levando para o segundo ponto que eu coloquei. Esse medo, no qual há uma esfera e as pessoas se inserindo nele, algumas de propósito, esse medo ele acaba afetando a família, que é a nossa célula mátria, é de onde nós reabastecemos, né, nossas baterias, nossas energias. E as consequências desse medo afetam os demais relacionamentos. Eu gosto muito, quando eu trato com as pessoas aqui na igreja, de dizer o seguinte: não existe igreja, mas aqui vale para qualquer instituição, não existe igreja forte sem família forte. Então, não existe um local de reunião, seja lá de qual for credo, forte, se famílias ali dentro estiverem fragmentadas. E o alicerce da sustentação familiar é o amor, que vai fazer com que esse amor emane e saia do ambiente familiar para o ambiente externo. E aí, as consequências desse medo afetando os demais relacionamentos, elas acabam nos inserindo em outro contexto, que é, em meio ao medo, a insegurança, e a insegurança surgem desavenças. Nós observamos, a Bíblia também fala disso em outros textos, que um dos grandes problemas aonde nós vemos atrito entre pessoas é na falta desse sentimento. É justamente na falta de amor, ao olhar ao próximo e não tentar compreendê-lo, não tentar entender as suas razões, não tentar entender seus motivos, não agir com empatia, colocando-se no lugar do outro. Isso é amor em ação. Eu digo que empatia é amor em ação. É quando você se doa e se coloca no lugar daquele, embora seja para fazer uma ou seja para discordar de uma opinião. Então, as consequências desse medo, né, e dessa insegurança vão nos levar ao quinto ponto, que é justamente toda essa insegurança, medo, desavença vai contribuir para um cenário caótico. E aqui é o ponto onde ninguém quer chegar, independente da religião, do credo, da posição política, ninguém quer chegar nesse cenário caótico. Porque chegando aqui, a tendência humana, a gente vê isso através da história, a tendência humana é tentar resolver o problema a partir da sua ótica. Então, aqui a gente começa a ter realmente um problema. Em consequência, me conduzir para fora com esse tipo de carga negativa, com esse tipo de pensamento torpe, isso vai me levar para a sociedade com esse fruto já apodrecido na minha mente. E, em consequência desse medo, eu acabo afetando os demais relacionamentos. E os demais relacionamentos afetados, eles vão gerar insegurança e desavença. E gerando as desavenças, eu entro nesse cenário caótico. Dentro desse cenário, como eu falei, o que a história revela e tem nos mostrado através de livros e documentários, é que o homem vai tentar sempre resolver o problema do caos através da sua ótica apenas. Ele não vai dizer, não, vamos chamar alguém lá. Não, ele vai tentar resolver pelo seu. Só que o outro também vai tentar resolver pelo dele. E aquele outro pelo seu. E quando isso está chegando para se encaixar, a gente percebe um cenário que é quase que irreversível. Então, essas consequências, elas entram numa espiral que não tem como voltar. Porque chegando nesse ponto, ninguém vai querer ouvir o outro. Né? Pelo menos a gente vê isso nos livros de história, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria em si. Não tem como tentar resolver, porque alguém vai querer colocar a sua ótica como premissa, como verdade. Então, o amor ele vem funcionar aqui como catalisador, porque o texto vai dizer que o amor, de novo, eu vou para o texto, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, para que eu não entre nessa primeira instância que vai me consequente, né, como consequência vai me levar à quinta, o amor ele vence justamente a primeira barreira. Nós estamos vivendo uma época de medo. Tem pessoas com medo de adoecer, tem pessoas com medo de não conseguir voltar ao mercado de trabalho, tem pessoas com medo de não conseguindo voltar ao mercado de trabalho, o que vai fazer para sustentar a família? Então, ela acaba nutrindo pensamentos que são
infelizmente, tendenciosos para o crime em alguns casos. Então, essa é uma espiral descendente, ela vai continuar afetando, mas se no primeiro momento, que é o medo em si, o medo da pandemia, o medo da paralisação, o medo do governo, de repente, agir de forma ditatorial, ou o medo de nunca chegar a um acordo, de nunca acabar, se eu parar para analisar essa situação e dizer, peraí, existe algo que vence esse medo? Existe algo que vai equilibrar todos, não vai equilibrar só a mim. Eu preciso do próximo. O ser humano é um ser sociável, ele precisa do outro para existir. É no outro que nós nos realizamos. Eu meço a capacidade intelectual do outro através da minha e vice-versa. Eu meço a empatia do outro através de mim e vice-versa. Eu trabalho fazendo minha análise introspectiva de como eu tenho sido marido, pai, amigo, professor, no meu caso, e eu só posso aferir todas essas esferas a partir do outro. Não tem como eu mesmo, analisando minhas próprias ações, sem consequência externa, fazer uma análise. Como é que a sociedade me vê? Como os meus alunos me veem? Como os meus amigos me veem? Como os meus colegas de trabalho me veem? Como aqueles que professam a mesma fé que eu me veem? Como aqueles que professam fé diferente me veem? Isso só é possível no relacionamento externo, no relacionamento social. É muito fácil, eu gosto de dizer isso também, é muito fácil, dentro do mesmo ambiente religioso, e olha que a gente tem confusão. Se reúne para fazer uma reunião, aí olha, as pautas são essa e essa. Alguém discorda, aí ninguém, todo mundo concorda, é unânime, você diz, nossa, é sucesso total. Quando começa a tocar o barco e andar, aí começam a vir As os dissensões. pontos de divergência e entram os conflitos. E, por um lado, isso é bom, porque resolver problemas, se tiver problema para resolver. Não é? Agora, que sejam resolvidos. Então, só que a gente fala aqui, o tema abordado, né, falando de amor, a gente fala também, nós temos mentes diferentes, crenças diferentes, pessoas diferentes, que são inseridas no mesmo contexto social, chamado mundo. Né? E no caso nosso aqui era Aracaju. E eu estava estudando os grandes filósofos, né, do passado, Sócrates, Aristóteles e outros tantos. E estava analisando como eles iam pensando a filosofia, a fé, essas coisas todas. Disse, veja, há uma construção ali sendo feita. Existe alguém parando e pensando, peraí, tá, vamos olhar para nós. Então, veja, alguém parou e disse, peraí, vamos olhar para nós. Não é, deixa eu olhar para mim. Se a gente começa a olhar para nós, no sentido de mim apenas, eu vou acabar como Narciso, apaixonado pela própria imagem refletida no lago, no rio. Mas quando eu olho para o outro, quando eu olho para o próximo, ali eu começo a me realizar. Porque eu começo a fazer comparações e dizer, veja, eu vejo que ele acerta. Qual será o segredo desse sucesso? Eu vejo que essa pessoa tem mais traquejo com o próximo. Eu vejo que ela não olha essas barreiras. Eu não estou falando de amor fingido, porque, principalmente quando a gente fala de política, o camarada aperta a mão de todo mundo, come no prato de todo mundo, senta na calçada de todo mundo e depois some. Nós estamos falando de um contexto no qual pessoas que têm fés diferentes, que se relacionam de forma diferente com dogmas ou com qualquer outra coisa, relacionam-se entre si. E aqui, principalmente aqui nesse ponto, se não existir amor verdadeiro, ninguém venha com, ai, que lindo, nós estamos todos juntos. Não, se não tiver amor verdadeiro, gente, me perdoe, já começou errado. Já começou errado, porque a partir do momento que eu olho e já me vejo, não, eu sou superior porque eu sou o cônsul da verdade. Então, o que você está fazendo aí? Sobe num pedestal, coloca uma cúpula em torno de você e não sai de lá. Nem para se alimentar com a comida mortal você tem mais direito, fica aí trancado. Né? Então, eu acredito que tratar desses pontos, por isso que eu fui me conduzindo por esse caminho, porque o amor, no início, ele já elimina o mal pela raiz. Né? Eu vim fazendo essa espiral descendente do primeiro até o quinto ponto, mas ela inicia no medo. E o texto sugerido pelo apóstolo João, ele diz, no perfeito amor não existe medo. Ele cessa todo medo. Então, ele já soluciona o problema antes que ele adentre as demais camadas. E aqui, claro, a gente fala de questão de fé, de questão de empatia, respeito. Todavia, há necessidade de deixar bem claro outra coisa.
independente da religião. Independente. Nós temos seres humanos ali. E, infelizmente, nem todo ser humano que professa uma determinada fé, ele abraça essa fé verdadeiramente. Então, a gente vê maus exemplos em todos os lugares, infelizmente. Mas isso não quer dizer que o fato de haver um mau exemplo em um tal lugar, eu não posso generalizar e julgar. Infelizmente, pessoas fazem isso. Olha, você viu aquele rapaz, por isso que eu não sou um bandista. Olha lá, todo mundo é a mesma coisa. Você está julgando a partir de um. Você está julgando a partir de uma ação de um ser humano. Porque se você for perguntar lá, segundo a doutrina dele, que ele se segue isso, você vai dizer, não segue isso. Então foi fulano, não foi a doutrina. É isso que está sendo manifestado. Então, quando eu olho para o próximo e me realizo nele, ainda que eu não concorde com ele, aí sim se manifesta o amor. Então, eu encerro minha fala aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês. Parabéns por mais um ano de vida. Agradeço mais uma vez a Sandra. Um abraço, Sandra. A Zélia, muita satisfação por ter com A você. gente é que te agradece. Que Deus abençoe a todos que vão falar, todos os demais palestrantes. Que Deus abençoe. Obrigada, pastor Fábio. Belíssimas palavras suas. A gente agradece muito e esperamos contar com a sua presença muitas outras vezes aqui nos nossos encontros. O amor, mundo que já se fez.